Cheiro. Aquele detalhe invisível que decide se você vai entrar numa loja, sair de um elevador ou nunca mais confiar na casa de alguém. Agora, imagina esse cheiro sendo impresso, literalmente, como se fosse uma fonte de aroma. Um parágrafo de perfume, um parágrafo de controle. Bem-vindo ao mundo onde o cheiro não é mais consequência, é estratégia. E se você achou que isso ia parar na indústria de velas aromáticas e supermercados tentando te vender pão quente às 9h da manhã, não. A próxima etapa, claro, seria a política. Sim, política com cheiro. Parece piada? Não é. Em 2010, no Japão, porque claro que seria no Japão, a empresa NTT Communications apresentou ao mundo a Fragrance Communication Device. Tradução livre: aparelho de comunicação por cheiro. Uma máquina capaz de emitir aromas programáveis, sincronizados com o que você está vendo, lendo ou ouvindo. É como se o seu comercial de TV ganhasse cheiro, ou seu vídeo favorito do YouTube viesse com perfume embutido. Ou o PowerPoint do político na sua frente fosse acompanhado por um leve aroma de pão fresco. Convença o estômago e o cérebro vem atrás. Inicialmente, a tecnologia foi vendida como entretenimento imersivo. Aquele papo padrão de revolucionar a experiência sensorial do usuário. O cheiro seria a última fronteira da realidade aumentada. Cheiro de floresta no documentário da Netflix. Cheiro de maresia no anúncio da empresa aérea. Cheiro de café em tutorial de produtividade. Mas como tudo que começa como inovação, alguém, em algum lugar, pensou: e se a gente usar isso para ganhar eleição? E aí, o negócio começou a feder. Imagina, você entra numa sala de campanha. A iluminação é suave, a música é leve. E o cheiro é de infância, ou de lavanda, ou de bolo saindo do forno da sua avó que já morreu, mas, por algum motivo, voltou para te dizer em aroma: esse político é confiável, meu filho, não é piada. Isso aconteceu. Em eventos políticos no Japão e em testes mais discretos, nos Estados Unidos, esses dispositivos começaram a ser usados em ambientes de reunião com eleitores indecisos. O dispositivo era discreto, pequeno, quase invisível, mas potente o suficiente para ambientar o espaço com uma fragrância cuidadosamente escolhida para provocar exatamente a emoção que aquele grupo precisava sentir: confiança, segurança, familiaridade, esperança com um toque cítrico. E o eleitor saía de lá achando que tinha sido convencido por argumentos, quando na verdade tinha sido perfumado até a obediência. Parece ficção científica barata? É, só que custou caro. A Fragrance Communication Device virou um divisor de águas, não porque ela foi amplamente adotada, mas porque ela abriu a porta. Mostrou que, numa sociedade saturada de imagem e som, o cheiro ainda tinha espaço. Um espaço inexplorado, emocional, vulnerável. E foi nesse exato ponto que alguém percebeu que não existe legislação sobre cheiro político. Você pode proibir discurso de ódio, outdoor irregular, campanha fora de horário. Mas como você proíbe aroma de pão quente? O eleitor entra, sente e vota. Nunca saberá que foi manipulado por partículas invisíveis no ar. Em 2010,
era só uma demonstração tecnológica. Em 2012, virou ferramenta de marketing. Em 2014, instrumento de campanha. E agora? Agora, bem, você já entrou em algum lugar e sentiu que confiava em alguém sem saber por quê? Talvez não tenha sido você. Talvez tenha sido o difusor aromático atrás da cortina. O cheiro chega antes da lógica, antes do raciocínio, antes da dúvida. Você sente e o cérebro já catalogou. Isso é seguro, isso é bom, isso é familiar. Aí vem a pergunta desconfortável. E se alguém estiver escolhendo o que você vai sentir antes de você decidir o que vai pensar? Entra em cena o neuromarketing olfativo. O nome é elegante, científico, quase chique, mas a prática é velha e absurdamente eficaz. Sabe aquele cheirinho de pão saindo do forno no supermercado às 10 da manhã? Não é coincidência. É engenharia emocional. O pão pode até estar congelado, mas o cheiro é estratégico. Ele ativa a memória de casa, de infância, de comida feita por alguém que gostava de você. E enquanto você está flutuando nessa nostalgia olfativa, lá vai seu carrinho com 13 itens que você nem queria. Hotéis? Mesma coisa. O cheiro de hotel, caro, não vem do mármore da recepção. É um difusor escondido no teto, controlado por algoritmo, programado para te fazer sentir que tudo ali é limpo, profissional e seguro, mesmo que o chuveiro esteja quebrado e a cama pareça feita por alguém com raiva. Agora, junta isso com política. Sim, política com cheiro. Em campanhas eleitorais, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, o olfato foi discretamente introduzido como arma emocional de convencimento. Sem alarde, sem anúncios. Só uma sala, um grupo de eleitores indecisos e um cheiro cuidadosamente escolhido. Em 2016, um caso específico chamou a atenção de quem presta atenção em coisas que ninguém quer perceber. Um comitê político americano. Não revelado publicamente, porque, claro, conduziu uma série de reuniões com eleitores indecisos em ambientes com aroma de lavanda. Lavanda, a flor da calma, do banho quente, do sabonete da infância, do colégio onde tudo parecia seguro, mesmo com aquela professora que gritava. A lavanda tem efeitos comprovados na redução da ansiedade e no aumento da receptividade emocional. Você ouve melhor? Você desconfia menos? Você concorda com mais facilidade? E de repente, aquele discurso que parecia vago soa razoável. Aquela promessa política genérica ganha calor. E o político que você não conhecia vira alguém em quem dá para confiar. Tudo isso sem mudar uma palavra, só trocando o ar. E o mais surreal, isso não era ilegal. Não existia, e ainda não existe em muitos países, nenhuma regulamentação sobre o uso de estímulos olfativos em ambientes políticos. Porque a lei eleitoral foi escrita pensando em propaganda impressa, horário de rádio e boca de urna, não em difusores automáticos escondidos entre as plantas decorativas. Não dá para processar alguém por induzir emocionalmente com aroma de lavanda. Você vai alegar o quê? Fui manipulado pelo cheiro? Boa sorte explicando isso para o juiz eleitoral. E a estratégia funciona melhor justamente porque é invisível. Não deixa rastros.
não aparece nos debates, não vira meme e, por isso, não gera escândalo. É a manipulação perfeita, aquela que não parece manipulação. Até porque o olfato é o único dos nossos sentidos que não passa pelo tálamo antes de ser interpretado. Tradução: ele vai direto para o sistema límbico, o lugar das emoções, dos impulsos, das memórias afetivas que você nem sabia que ainda estavam aí. Ou seja, quando você sente um cheiro, você reage antes de entender. Você não pensa sobre o cheiro, você apenas age de acordo com ele. Agora aplique isso a uma sala com um candidato sorridente, uma plateia indecisa e um aroma escolhido com precisão cirúrgica para ativar aceitação. O que parecia só um discurso vira experiência emocional. O que era só uma reunião vira quase ritual. E o voto que você achava que era seu foi aromatizado. O marketing olfativo não é novo, mas sua aplicação política é uma arma em expansão. Porque, veja bem, não basta mais convencer. É preciso antecipar a decisão, hackear o momento em que a dúvida se forma e ocupar o espaço da escolha com um perfume de falsa certeza. Você já foi manipulado hoje? Se respondeu não, é porque ainda não percebeu. O truque é esse: você não percebe. Se o marketing olfativo já parecia sofisticado o bastante quando vinha camuflado em salas de reunião com aroma de lavanda, espere até ver o que rolou no Brasil em 2020. Porque, claro, a criatividade aqui nunca decepciona. Durante o período eleitoral, uma startup brasileira de tecnologia emocional para ambientes, sim, isso existe, começou a oferecer serviços para comitês de campanha em grandes centros urbanos. A promessa era simples e ao mesmo tempo distópica: ativação emocional do eleitorado. Tradução: espalhar cheiros calculados por algoritmos em eventos políticos para provocar reações específicas no público. Você acha que estava sentindo esperança? Não. Era só café com canela em difusão controlada. Os testes envolveram difusores automáticos embutidos em estruturas de palco, toldos e até caixas de som. Cheiro de pão em campanha de bairro. Cheiro de casa limpa em reuniões com donas de casa. Cheiro de mato molhado em comícios no interior, para ativar aquela saudade do Brasil que dá certo. E sim, eles sincronizavam o cheiro com os momentos-chave do discurso. Por exemplo, no exato momento em que o político dizia "Juntos vamos reconstruir nossa história", o difusor ativava cheiro de caderno novo e cola branca. Memória escolar. Início de ciclo. Sensação de que algo vai recomeçar limpo, mesmo que o candidato já esteja no 7º mandato. Parece absurdo? Porque é, mas é também eficiente pra caramba. A ciência por trás disso é sólida. Estudos mostram que o cheiro tem um impacto direto e quase imediato no humor e na percepção de confiabilidade. E, mais importante, o olfato é o único sentido humano que contorna o raciocínio lógico. Ele pula a fila, vai direto para a amígdala cerebral. Dispara emoções antes que você consiga verbalizar o que está sentindo. É por isso que um cheiro pode te fazer chorar antes de saber por quê, ou sorrir antes de entender o motivo, ou votar. E é aí que mora o pesadelo com perfume floral. Isso tudo é legal,
Não existe lei específica proibindo o uso de estímulos sensoriais não verbais em campanhas eleitorais. Você pode até regular o volume do jingle, o tamanho do adesivo, a duração do spot na rádio. Mas não existe artigo no Código Eleitoral que diga: é vedada a emissão de cheiro durante discursos com intenções emocionais explícitas. Não há multa para o aroma de manipulação. Não há limite de decibéis para o cheiro de nostalgia. E mais, ninguém consegue provar que foi manipulado. Você pode sair de um comício convicto de que o candidato é gente como a gente, sem saber que foi convencido por um borrifo invisível de essência de infância. Isso não deixa rastro, não imprime recibo, não aparece em pesquisa de opinião. E o detalhe mais sinistro? Quanto mais natural o cheiro parece, mais fácil ele entra. Perfumes artificiais geram desconfiança, mas cheiros que imitam ambientes reais, como bolo assando, chuva fina, livro velho, são absorvidos sem resistência. São aceitos. São incorporados à narrativa emocional do momento. E quando você associa o cheiro ao rosto do político, parabéns! A ancoragem foi feita. Na próxima vez que sentir aquele cheiro, em casa, no mercado, num sonho aleatório, seu cérebro vai puxar a lembrança do candidato. E o cérebro vai fazer isso sozinho, porque acha que teve a ideia por conta própria. E é aí que tudo se completa. A propaganda olfativa não te convence. Ela te faz pensar que foi você quem decidiu. Agora, imagine isso em larga escala. Campanhas inteiras mapeando os cheiros da sua infância, da sua cidade, da sua classe social, identificando o aroma exato que dispara segurança no seu subconsciente e borrifando isso sobre multidões com a precisão de uma orquestra invisível. Porque, no final, a pergunta mais importante da eleição pode não ser qual é a proposta. Pode ser o que você sentiu naquele comício e quem decidiu que você sentiria isso. Se você achava que o limite da loucura era um borrifador de Dio lavando atrás do palanque, bem-vindo ao futuro, onde nem o cheiro precisa mais existir para ser sentido. Na Alemanha, porque claro, se alguém vai transformar manipulação sensorial em engenharia de precisão, vai ser a Alemanha. Um dos institutos mais respeitados da Europa decidiu que era hora de tirar o olfato da natureza e jogar no cabo USB. O nome do lugar? Instituto Fraunhofer. Parece o tipo de lugar onde se desenvolvem soluções para salvar o planeta. Spoiler: não foi isso que aconteceu. Lá, eles registraram a patente de uma tecnologia chamada Smell Synthesizer. Parece nome de brinquedo científico, vendido em loja de museu, mas é algo muito mais sinistro. Um sistema que permite a emissão de cheiros digitais, sem usar sprays, difusores ou qualquer substância real. Apenas impulsos elétricos enviados diretamente à pele ou regiões próximas ao nariz. Você leu certo. Eles conseguiram induzir cheiro por corrente elétrica. Funciona assim. Sensores enviam sinais que ativam receptores do sistema olfativo, simulando a sensação de um aroma, sem que o cheiro exista. Você acha que está sentindo terra molhada? Na verdade, é só seu cérebro interpretando um impulso como cheiro de terra molhada. Não há terra, não há água, só o seu sistema nervoso sendo convencido de que há. É o equivalente sensorial a ver um holograma
e jurar que tocou. Como toda tecnologia promissora, o pitch inicial era inofensivo. Entretenimento imersivo, realidade virtual com aroma, filmes com cheiro sob demanda. Imagina assistir um filme de faroeste e sentir o couro da cela, a poeira da estrada, o café fervendo na caneca do xerife. Legal, né? Agora, imagina isso sendo usado em propaganda política, ou em vídeos motivacionais, ou, pior ainda, em discursos ideológicos com cheiro programado. Porque o Smell Synthesizer não depende mais do ambiente. Você não precisa estar no comício, nem no escritório de campanha. Basta estar com o dispositivo certo. E esses dispositivos, prepare-se para a pior parte, já estão sendo integrados em celulares e fones de ouvido. Você assistiria um vídeo no seu celular e, sem perceber, sentiria o cheiro que ele foi programado para te transmitir. Não pelo ambiente, não por spray, mas pelo próprio dispositivo vibrando delicadamente sob sua pele. Assustado? Você ainda não ouviu o detalhe técnico. A intensidade do cheiro pode ser modulada com base na sua reação. Se a IA percebe que você reagiu positivamente ao estímulo, ela aumenta. Se não, ajusta, em tempo real, com base na sua expressão facial, batimento cardíaco ou qualquer outro dado biométrico disponível. É como se o YouTube tivesse cheiro, e o cheiro fosse personalizado para te manter assistindo. E se você acha que isso não vai chegar nas campanhas políticas, parabéns pela inocência, porque já tem empresa oferecendo experiência sensorial digital para branding emocional. Uma delas publicou recentemente um protótipo de campanha com o seguinte slogan: não basta ouvir a mensagem, é preciso sentir o candidato. Sim, eles estão literalmente tentando tornar político um perfume emocional portátil. E aqui entra a verdadeira distorção. Quando o cheiro não precisa existir no mundo físico, ele não pode mais ser regulado. Não tem cheiro de fato, não tem prova material. Não é perfume, não é propaganda, é impulso elétrico interpretado como emoção. E como você regula a emoção digitalizada? Você não regula, você só sente e depois acha que pensou. O Smell Synthesizer pode transformar qualquer ambiente, qualquer vídeo, qualquer discurso em experiência emocional programável. Cheiros que vêm do nada, afetos que surgem antes da palavra, vínculos que se formam sem lógica, só com sensação. Imagine, você coloca um fone de ouvido, assiste a uma entrevista de um candidato, sente, sem perceber, um cheiro familiar, tranquilizador. Seu corpo relaxa, sua atenção aumenta, sua desconfiança cai. Você acha que está decidindo, mas, na verdade, você está sendo moldado por sinais que nunca soube que existiam. Essa não é mais a era da informação. É a era da sensação dirigida. E o que antes era manipulação em aerossol, agora virou controle neural disfarçado de inovação tecnológica. Cheiros não aparecem em fotos, não ficam registrados em áudios, não deixam rastro em e-mails, nem salvam cópia na nuvem. Mas se você já entrou num lugar e sentiu que conhecia antes mesmo de lembrar o porquê, então você já foi manipulado, pelo menos uma vez. E com elegância, porque o cheiro é o hacker mais discreto que existe. Não precisa de senha,
não pede permissão. Ele entra, faz o que veio fazer e vai embora, deixando para trás só a sensação de que alguma coisa mudou. Mas você não sabe o quê. Só sabe que agora você confia, ou deseja, ou mais perigoso ainda, acredita. E é isso que torna o marketing olfativo, ou, como já podemos começar a chamar, a engenharia do afeto sensorial. A arma perfeita na era da pós-verdade. Não precisa provar nada, não precisa ser lógico, não precisa sequer ser real. Porque veja bem, o cheiro não passa pelo filtro racional. Ele vai direto para o sistema límbico, o centro das emoções primárias. É lá que moram a memória afetiva, o medo, o desejo e aquela sensação esquisita de déjà vu que aparece quando seu corpo lembra de algo que sua mente esqueceu. E os estrategistas sabem disso. Políticos, publicitários, engenheiros de experiência, gente que entendeu que convencer pela razão é lento, caro e arriscado. Muito mais eficaz é fazer você sentir o que eles querem antes que você pense qualquer coisa. E quando a lógica acordar, ela vai encontrar um castelo emocional já montado e vai aceitar morar lá. Cheiro de casa, de bolo, de segurança, de o candidato parece honesto, de essa marca combina comigo, de algo nessa proposta me parece certo. E a parte mais sombria, você vai jurar que foi tudo ideia sua. Afinal, ninguém desconfia do próprio nariz. Ele é íntimo, interno, silencioso. Você não duvida do que sente. E o cheiro é o único sentido que não precisa da sua autorização para funcionar. Então, imagine um mundo onde os dispositivos estão calibrando o ambiente a cada segundo. Eventos, vídeos, espaços públicos, lojas, escolas. Todos exalando sensações. Todos moldando percepção. Sem palavra, sem imagem, sem argumento. Você não escuta o cheiro. Você não vê o cheiro, mas o cheiro te vê. E no meio disso tudo, as campanhas políticas viraram experiências imersivas, emocionais, com dados, com algoritmo, com perfume controlado por inteligência artificial. É o fim do comício como você conhecia. Agora, o discurso não precisa mais te convencer. Ele só precisa te seduzir o suficiente para que você nem perceba que foi convencido. É o que alguns especialistas já chamam de propaganda sensorial preemptiva. Não conquistar o seu voto com ideias, mas ocupá-lo com sensações. Antes mesmo que você formule a pergunta, a resposta já está sendo borrifada no ar. E a pergunta final é inevitável. Se você sentiu confiança antes de pensar sobre ela, o voto ainda era seu? Se o cheiro veio antes da ideia, foi escolha. O reflexo? Talvez a política já tenha virado perfume. Talvez o debate público já esteja embebido de essência de algodão doce e promessa. E talvez, só talvez, o livre-arbítrio tenha começado a feder faz tempo. Mas a gente achou que era só o ambiente. Então, da próxima vez que entrar num espaço político, publicitário, institucional ou até educacional, respire fundo. Mas pense duas vezes, porque o ar pode estar limpo. Mas a intenção, nem sempre. E quando o nariz começa a votar antes da cabeça, a democracia entra num estágio aromático e altamente volátil. O labirinto não termina aqui, mas a trilha, agora, tem cheiro. E você já está no meio dela. Então, se em algum momento desse vídeo você sentiu uma leve vontade de concordar, talvez não tenha sido mérito do roteiro,
Talvez já tenha algo no ar. Mas tudo bem. Você ainda pode fingir que foi escolha própria. Ou pode comentar aqui embaixo o que sentiu antes de pensar. Vai que alguém responde com o mesmo cheiro, mas o labirinto continua. E agora ele respira com você.